Deixar um hábito ruim para trás é muito simples. Não quer dizer que seja fácil, mas é simples e eu vou usar a neurociência para te explicar como. Os nossos hábitos, eles foram construídos durante toda a nossa vida, tá? E dentro do nosso cérebro, a gente tem neurotransmissores que fazem neuroassociações. Quando você escova o dente todos os dias e isso foi colocado como um hábito para você, quando você escovou o dente a primeira vez, você fez uma neuroassociação. Seu neurotransmissor, ele fez uma associação com outro neurotransmissor e aqui se criou uma associação linha que a gente chama. Cada vez que você escovava o dente, você reforçava essa neuroassociação. Então, cada vez que tu escovou o teu dente, tu deixava essa associação mais forte, mais forte, mais forte. Cada vez que você vai repetindo um hábito, este hábito se torna uma conexão neural tronco. Essa conexão neural tronco é a conexão que nos faz acharmos que somos de determinada forma. Então, quando você faz a tronco, você fortaleceu algo durante muito tempo. E é isso que a gente faz com os hábitos que não são bons pra gente. Por exemplo, alimentação, sedentarismo, os vícios como tabaco, vícios como bebida, todos os vícios que a gente tem, eles foram reforçados por nós mesmos repetidas vezes. E a pergunta que fica, como que eu quebro uma associação que já está enorme? Como que eu quebro uma associação tronco que já está grossa e que, na minha concepção, o meu corpo, ela já entende como um hábito, ela já entende que é só eu ir ali e fazer, aquilo já é de mim, entende? Como que eu quebro essa neuroassociação? Tomando uma decisão. A decisão, ela precisa ter um propósito. A gente sabe que para a gente decidir algo, para a gente querer algo, se isso não tiver um propósito forte, a gente vai colocar aquilo como fora. E aí você diz assim para mim, ah, tá, como se fosse fácil achar um propósito forte. Eu também queria achar um propósito forte para tudo. Você cria o seu propósito forte. E se esse propósito ainda não é forte para você, você vai reforçá-lo todo dia, tá? Então aqui, ó, eu vou te explicar de uma forma bem simples. Para você fazer a neurocessação, você precisa ter a primeira ação. Então, você vai ter a primeira ação de quebra, beleza? Vamos trazer isso para comida? Eu acho que pega todo mundo. Vamos trazer isso para comida. Cada vez que você come algo que está fora do que você queria comer, você faz uma neuroassociação dizendo para o seu cérebro que é normal comer algo que você não deveria comer. Aqui a gente não está falando de uma alimentação no geral, a gente não está falando de terrorismo alimentar, a gente não está falando de compulsão. A gente está falando da associação aonde comer uma bolacha, água e sal de tarde ficou normal para ti, tá? Para quebrar ela, a gente precisa de um não. Cada vez que você diz não a um ato que é intuitivo para você, que você diz não, que é intuitivo para você, eu não vou comer essa bolacha agora, eu vou comer um pão com ovo, você vai diminuindo a força do tronco, da associação neural que a gente chama de tronco, porque ela já está tão forte, que ela vai diminuindo aos poucos com os nãos que a gente fala, tá? Então vamos lá, a gente tá falando de comida. Você tem a sua dieta, você tem o seu coach, você tem seu nutricionista, você tem seu personal, e ele fala para você que o seu lanche da tarde, ele precisa ser um pão com ovo. Clássico, padrão, tá? Ele precisa ser um pão com ovo. Mas você tá no trabalho, tá ocupada, não se organizou, tá cheia de desculpa mental, que não tem tempo. Aí você vai lá e faz assim, ah, eu vou comer uma bolacha aqui que é mais rápido. E aí isso já é comum para você. Você tá no seu trabalho, você pega um pacote de bolacha, você come essa bolacha e tá normal. Para você aquilo é normal, você já colocou aquilo como uma associação neural tronco. Cada vez que você diz não, aquele sentimento ele vem. Eu vou pegar uma bolacha, eu tô cansada. Não, eu não vou pegar essa bolacha. Você faz uma quebra nessa associação. Você quebra ela em pedaços e esses pedaços vão enfraquecendo. Cada vez que você
pensa em fazer algo e você quebra isso na hora, você vai quebrando aquela associação e aquilo vai te trazendo uma sensação de isso não é mais de mim, isso deixa de ser seu. Porque você vai diminuindo, isso deixa de ser normal para o seu cérebro. Você começa a achar normal outras coisas. A gente tem na nossa mão o poder de trazer mais ações boas e menos ações ruins. Só que para isso a gente precisa tomar decisões, a gente precisa fazer força, a gente precisa colocar energia no não. Não é sobre você fazer a dieta perfeita durante um dia, fazer 2 horas de cardio, se matar na academia. Não é isso que vai dar o resultado que você quer. É a constância. É a constância, é fazer todo dia. Todo dia. E é assim que você cria uma neuroassociação nova. É assim que você enfraquece aquela neuroassociação ruim, que estava te trazendo hábitos ruins, que estava fazendo você ficar apática, tava fazendo você ficar triste, tava fazendo você ficar angustiado, tava fazendo você duvidar de você mesmo. Aí a gente tem lá uma tronco, já tô ferrada, eu sempre faço errado. Como que eu vou fazer um não? Eu vou dizer não pra mim. Um dia. Depois eu vou dizer não pra mim. De novo. Aí eu vou dizer não pra mim. De novo. E aí tu vai te enchendo de não e vai enfraquecendo isso aqui. Eu vou comer bolacha. Não, não vou comer bolacha. Eu vou atravessar a rua, vou ali no mercado, eu vou pegar uma banana. Tô com muita pressa. Eu vou pegar uma banana e vou pegar um achocolatado de whey, por exemplo, né? Podia ter levado whey na bolsa, né, gato? Você vai dizendo não e aquelas associações elas vão ficando tão fracas que elas deixam de existir. Por quê? Porque elas morreram? Não, porque você fez novas neuroassociações. Eu preciso de uma caneta nova, né? Você fez novas neuroassociações que vão te trazer outras conexões que vão te fazer bem. E aí, essa conexão que você estava dizendo não para ela, você vai começar a dizer sim. Acabou minha caneta, gente. Você vai começar a dizer sim para outras conexões, que são as conexões de eu vou criar a conexão de que eu não vou comer o lanche, eu vou fazer jantar. Ou se eu vou pedir o lanche, eu vou pedir algo menos calórico. Aí você traz para normalidade a associação da coisa boa. Só que, Lu, eu sei, ok, entendi essa parte. Entendi que eu tenho que dizer não, que eu tenho que ir enfraquecendo as minhas ações, tá? Vou colocar o tabagismo aqui. Deixa só essa motoca passar. Passou. Vou colocar o tabagismo aqui como uma ideia para vocês entenderem. Como que funciona um porquê forte? A vida inteira você tentou parar de fumar, tá? Eu vou contar uma história que não é fictícia, tá? Ela tá dentro desse livro aqui, que é um livro que eu gosto muito, que é um livro do Tony Robbins. Eu gosto muito do Tony Robbins. O Tony Robbins, ele apareceu para mim num momento muito difícil meu, onde eu não sabia o que eu fazia, eu tava bem perdida, eu tava angustiada e eu queria coisas que me reforçassem a mente. Porque a gente acha que a gente só precisa trabalhar. Não, você precisa reforçar a sua mente todos os dias. Você precisa fazer a sua mente entender o que você quer. Eu apaguei para escrever aqui para vocês, mas nesse quadro eu tenho a frase: você já visualizou o que você quer hoje? A gente nem lembra. A gente nem lembra do que a gente quer pra gente. Você não se lembra todos os dias qual é o sucesso que você quer alcançar. Mas se você for trabalhar numa empresa de CLT, vai ter um quadro de metas. Por que esse quadro de metas é importante? Porque você precisa visualizar aonde você quer chegar. E é aqui que a gente visualiza todos os dias o que a gente quer. Dentro desse... Quando eu conheci o Tony Robbins, eu estava na minha antiga loja de roupas, eu tinha uma loja física. Era um dia extremamente cansativo, um dia extremamente difícil, as vendas tinham sido fracas. Para quem acha que o lojista cansa, o dono de loja, claro, quando a loja tem muito movimento, não, a gente cansa quando ninguém vai. E a gente fica perturbado, porque aí a gente cansa mentalmente. E eu tava muito mal e coloquei a série no computador. E apareceu pra mim: não sou o seu guru do Tony Robbins. Cara, aquela série, ela transformou... Chega a me arrepiar. Ela transformou muita coisa pra mim. E a partir dali eu fui buscando mais desenvolvimento pessoal. E ali eu entendi que a minha pira de vida nunca foi
ter uma loja, nunca foi vender roupas, sempre foi comunicar, desde criança. Mas isso eu conto em outro vídeo para vocês. Esse livro, ele tem uma parte que fala sobre uma das mentorias do Tony, onde ele tá ensinando um cara a parar de fumar. Tá? O cara já estava tentando parar de fumar há um bom tempo, há longos anos. Mas ele tinha porquês fracos. Eu quero parar de fumar pela minha saúde. A gente nunca pensa na nossa saúde enquanto a gente tem saúde, né? Então, o porquê da saúde, ele é um porquê fraco. Eu quero parar de fumar porque o cheiro incomoda a minha esposa. Eu quero parar de fumar porque eu acho esse vício ruim, esse vício me dá tosse, esse vício tá afetando as minhas cordas vocais. Porquês fracos podem ser fortes se você colocá-los como fortes, mas para ele era fraco. E ele estava ali naquela tentativa de parar de fumar, E um dia ele estava fumando na sala de casa e a netinha dele entrou com tudo. Entrou porta dentro. Ela olhou para ele e falou: "Vovô, você pode, por favor, parar de fumar? Eu quero que você esteja presente no meu casamento. Você tá se matando." Quando a netinha dele lembrou a ele que o cigarro, além de todas as partes ruins do dia a dia, ele também pode ele acordou. E aquele ato dela foi o porquê forte dele. Então essa neuroassociação que ele tinha tronco se dissipou na hora? Não se dissipou. Ela continuava ali. Para ele, aquilo ainda era normal, ainda era comum, ainda era um hábito. Mas ele tinha um porquê forte. E quando a gente tem um porquê forte, a gente faz o quê? A gente vai dizendo não e vai diminuindo essas neuroassociações. Vai diminuindo. Então, digamos que você queira emagrecer. Quando você quer emagrecer, você coloca porquês fracos. Eu quero emagrecer porque eu quero ficar bonita, eu quero emagrecer porque eu quero ir pro verão, eu quero emagrecer porque não sei o quê. Mas se você senta com você e decide que você vai catar no seu interno, aonde dói o fato de você estar gordo ou gorda, com sobrepeso, ou magro ou magra demais, quando você senta com você e você coloca, eu quero lembrar agora, eu quero sentir a dor que eu sinto cada vez que o corpo que eu estou não está sendo honrado, porque quando você não treina, quando você não se alimenta bem, quando você não alimenta o seu ser carne, você não está honrando quem você é, né? E durante a vida a gente vai honrando tudo, honra o marido, honra a esposa, honra a mãe, honra o pai, honra o filho e esquece de honrar a nós mesmos. Acontece aí, não acontece? Fica tranquilo, acontece com todo mundo. A gente só precisa lembrar, tá? E aí você lembra que você precisa ativar a dor que você sente quando você está desconfortável com quem você é. Aí tu visita lá no teu interno todas as coisas que fizeram você não gostar do seu estado atual. Eu vou falar sobre mim, beleza? Perdi peso, ok? Retornei a cuidar do meu corpo, onde eu cuidava, me descuidei, vida, trabalho, busca de um propósito maior, me descuidei, engordei. Tá. Fui catar, né, através desses hacks de Tony Robbins, fui catar quais eram meus porquês fortes. Eu queria colocar qual era o porquê forte que eu ia utilizar. E, gente, vem na minha cabeça, ainda vem, sempre vem. Eu treinava numa academia muito longe da minha casa. E ela era contrária ao trabalho da minha mãe, onde eu podia pegar carona. Só que essa academia era muito boa e eu gostava de treinar lá. E aí eu e meu namorado, a gente ia. Meu namorado mora do outro lado da minha cidade. A gente se encontrava nessa academia. E às vezes ele vinha pra minha casa. E pra gente não gastar, a gente vinha a pé. E eu, com o corpo que eu estava, eu me escondia atrás de camisetas. Que eu ainda uso às vezes pra treinar. Mas de uma forma completamente diferente do que eu usava antes. Eu usava pra me esconder. Então eu usava umas camisetas enormes, assim. Eu pegava a camiseta G3. E eu não vestia G3, eu podia vestir uma G, que ela ia ficar normal em mim. Mas eu queria me esconder. Então eu usava camisetas enormes e a gente vinha da academia, tipo, 2 horas da tarde, num pico de sol absurdo. Sol batendo 30 graus no asfalto e a gente vindo a pé.
Meu namorado suava igual a mim. Porém, ele tava de regata, o vento batia, ele tava mais tranquilo, ele não tava pesado que nem eu tava me sentindo, porque aquilo era um peso tanto corporal, energético e mental. E aí, cada vez que eu ia fazer algo que ia contra o que eu queria, o que eu buscava, eu lembrava dessa sensação. E aí a gente vem para a parte que merece até outro vídeo, mas eu vou só te enxugar, que é o seu prazer imediato, ele não pode ser maior que o seu prazer a longo prazo. Você precisa colocar o seu prazer a longo prazo como algo mais forte que o prazer imediato. Como assim? O meu prazer imediato de comer um açaí gigante, cheio de caloria, com Nutella e M&M's, ele não pode ser maior que o meu prazer de colocar um top e uma calça sem ficar meia hora procurando ela dentro do roupeiro, porque qualquer roupa vai me servir bem. Eu tenho que colocar esse prazer aqui, que é um prazer duradouro, porque você, quando atinge o shape, o corpo, a estética que você quer, aquilo ele vai com você. Enquanto você estiver cuidando, ele vai com você. Agora, o açaí, não, eu vou comer, ele vai embora, ele não vai ficar comigo. Aquela sensação, aquele prazer de comer o doce, todas aquelas transmissões que são feitas que o açúcar faz com a gente, ele não vai ficar comigo, ele vai embora. Então eu tenho que colocar o meu prazer a longo prazo em primeiro lugar e sempre repensar. Não é nunca mais comer, não é nunca mais fazer uma refeição livre, não é nunca mais... Não é sobre ficar bitolado, mas é sobre entender. Essa bolacha aqui no final da tarde, eu tô colocando ela como prioridade para mim, mas ela é um prazer que nem é tão prazer, que às vezes a gente faz isso. A gente faz coisas que nem são tão prazerosas somente para afagar os momentos. Eu vou comer isso aqui que nem é tão prazeroso e que vai me afastar ainda mais do que eu quero, do meu prazer a longo prazo, só para tapar um buraco. Só porque eu não me organizei. Só porque eu olho pro meu trabalho, pro meu marido, pros meus filhos, pros meus pais, pros meus avós, pras minhas tias, em primeiro lugar do que eu olho para mim. Então a gente consegue sim mudar um hábito e esse hábito ele pode ser mudado aqui. Eu posso decidir agora. Eu decido agora ter um corpo que não me dê vergonha, que me dê orgulho. Eu decido agora entrar nos lugares de cabeça erguida porque eu não tenho vergonha de mim. Quando você tem orgulho do que você faz por você, você anda nos lugares de cabeça erguida. Quando você entende que os seus prazeres a longo prazo são muito mais valiosos, muito mais valorosos e tornam você uma pessoa melhor, realmente melhor, porque você está olhando para você, automaticamente você vai construindo e vai quebrando as coisas que eram hábitos, que eram naturais, que eram costumes. Se eu quiser acabar com o meu costume de escovar o dente todo dia, eu paro, mas vai ser bom ou vai ser ruim para mim? Vai ser ruim, né? Então vamos manter esse hábito. Se eu quiser parar de fumar agora, eu decido. Eu crio um propósito forte lá na frente. Só que eu tenho que criar um propósito forte. E o propósito forte para mim não é o mesmo propósito forte para você. Você tem que criar o seu propósito forte. O meu propósito forte é não passar mais o calor que eu passava, é não precisar me esconder atrás de uma camiseta enorme. É simplesmente botar uma leg, um top e sair. Eu vou passar calor. Mas aqui, ó, tá diferente. Tá diferente. Não é tanto calor. E não é um calor de penitência por algo que eu não fiz, que foi me olhar. É um calor natural. Um calor do mundo. Um calor que todo mundo sente. Então, quando eu coloco meu porquê forte lá na frente, eu coloquei meu porquê forte, eu entendi que meu prazer a longo prazo é muito mais valioso, valoroso e fundamental para mim do que o meu prazer a curto prazo, eu tomo uma decisão. Quando eu tomei uma decisão, eu vou aos poucos, diariamente, repetidamente, quebrar a minha conexão tronco que faz eu ter um hábito ruim. Deu para entender? Espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se ficou entendido ou se ficou confuso para você. Tô aqui à disposição. Aproveita e me segue lá na rede social, Instagram, @lumesmedeiros. Vai ser uma honra te ter por lá. Beijo!